manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Quem sabe essa? Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te a mim. Oh, 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 não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti e a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, vem pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. Um monte de gente deu bom dia aí, eu não vi, tá bom? Tava tocando aqui, mas bom dia para todo mundo que chegou aí. Essa música é uma música muito bonita e, a propósito, eu gravei ela num dos meus CDs, CD do Cantor Cristão, Clássicos do Cantor Cristão em HCC. Mas que bom que você está aqui, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Deixa eu pegar aqui a capa do violão aqui. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez nessa madrugada de oração. Deixa eu botar o violão aqui. Pronto.
para orarmos ao Senhor, para estarmos com a palavra do Senhor mais uma vez nessa manhã. E espero que você esteja tão acordado quanto eu. Eu estou dormindo ainda, tá? Daqui a uma meia hora mais ou menos eu devo estar acordando. Olha que coisa maravilhosa. Eu me converti com esse hino. Olha que coisa boa. Nilce. Coisa boa. Então, bom dia ao seu coração. Vamos orar. E já abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Mas vamos orar primeiro. Amém? Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos acordou nessa madrugada. E nós estamos aqui mais um dia para juntos buscarmos a Tua face. Deus querido, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece a disposição. O Senhor conhece a vontade. O Senhor conhece as falhas. O Senhor conhece tudo que está no nosso coração. O Senhor também sabe do amor que nós temos por Ti. O pouco de amor que ainda nós temos. Nós precisamos aumentar o nosso amor por Ti. Nós queremos Te agradecer por esse cântico de apelo ao pecador. Quando diz, manso e suave, Jesus vem convidando ao pecador. Chama o pecador, vem. Pai querido, um dia nós fomos até o Senhor, porque o Senhor nos chamou. E que nessa madrugada possamos aprender um pouquinho sobre trechos dessa canção. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Abençoe a vida deles, Senhor. A vida de cada um das suas famílias aqui representadas. Que a Tua bênção já esteja pronta para ser liberada a cada família que está aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra aí Mateus capítulo 5. Eu vou pegar uma aguinha aqui para mim que a voz de manhã não funciona não, gente. A voz de manhã não funciona. Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Vamos ler? Para quem não sabe, Manso e Suave é uma música do cantor cristão. É o cantor cristão 222. Tá? Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós já tivemos o privilégio de estudarmos o verso 3, né? O verso 3 e o 4. O que fala o 3? O 3 fala dos pobres em espírito. Já faz 15 dias que nós fizemos esse estudo, né? Um pouco mais de 15 dias, eu acho que uma sexta eu não pude estar. Estava em viagem. Então nós falamos dos pobres em espírito. Semana passada, verso 4, nós falamos dos que choram, né? E o Espírito Santo nos trouxe um ensinamento sobre os que choram. Hoje nós vamos falar sobre os mansos. Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez alguém já deve estar pensando, puxa vida, eu não vou herdar a terra não, hein? Eu não sou tão manso assim. Eu era meio bravo também, irmãos. Só Jesus na minha vida, viu? Eu era meio bravo. Mas nossa proposta tem sido entender um pouquinho do significado de cada palavra, das bem-aventuranças, e hoje não será diferente, né? Nós vamos entender um pouquinho o significado da palavra manso, e eu gostaria de ler o significado para você, tá bom? Então eu gostaria que você ficasse atenta a isso, tá certo? Manso significa aqui gentileza, uma bondade de espírito, uma humildade, tá bom? Então, aquele que é manso aqui na Bíblia é uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa de espírito. Então diz assim mais ou menos a tradução
dessa palavra manso. Daqui a pouco eu falo como que ela é no grego. Humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco com a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. No Antigo Testamento, os humildes, os gentis, os mansos, são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Você percebe a ideia? Eles confiam em Deus inteiramente, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Assim, a atitude humildade, ou gentil, ou manso, para com os ímpios, implica em saber, repare agora, que Deus está permitindo as injúrias que infligem, que Ele os está usando para purificar seus eleitos e que livrará seus eleitos a seu tempo. Bondade ou humildade ou gentileza são opostos à arrogância e egoísmo e originam-se na confiança na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa bondosa, humilde, gentil, mansa, não está centrada no seu ego. Isto é obra do Espírito Santo e não da vontade humana. Esse é mais ou menos o significado da palavra manso na Bíblia. Amém? Então veja que a mansidão, a pessoa mansa, ela é uma pessoa que depende de Deus. Ela é uma pessoa que entende que aquilo que ela está passando, para que ela haja com mansidão, tem a ver com aquilo que Deus está provendo na vida dela. Tem a ver com aquilo que Deus está permitindo na vida dela para purificá-la. Tem a ver com justamente aquele tipo de problema que dá vontade de você ficar irado e você puxa o freio de mão porque diz: isso aqui é vontade de Deus para me purificar na minha ira. Talvez o Espírito Santo já deve estar falando com você aí, né? Aparece uma situação difícil, uma situação que dá nos nervos. A pessoa mansa, e aqui eu boto um ponto, a pessoa mansa, ela não é mansa por si só. Isso é uma qualidade que vem do Espírito Santo. A gente vai ver depois que isso aqui faz parte do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, parte do fruto do Espírito é mansidão. Então, voltando ao raciocínio, a pessoa mansa, diante de uma adversidade, ela não solta o freio de mão para o carro sair desembestado na ladeira. Ela respira, ela entende a situação e ela age com tranquilidade, com humildade, com gentileza, porque aquela situação está vinda como uma oportunidade mandada de Deus para purificar os seus eleitos. E Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Então, já que nós temos essa tradução, a gente vai pensar o tema seguinte. O tema é: em Cristo, a gentileza gera herança. Em Cristo, a gentileza gera herança. Amém? Irmãos, nós estamos na dependência do Espírito Santo nessa madrugada, tá bom? Eu confesso para os irmãos que eu nunca escrevi um sermão dormindo. Essa foi a primeira vez. Foi difícil. Que Deus nos abençoe nessa meditação da sua palavra. Então, mais uma vez o tema: em Cristo a gentileza gera herança. Queridos, há muitos evangélicos. Eu vou falar aqui evangélicos, porque se a gente falar cristãos, crentes, a gente vai ter uma outra
uma outra perspectiva, mas eu vou falar aqui evangélicos. Há muitos evangélicos que ainda não se converteram da falta de educação, ainda não se converteram da falta de grosseria, do mau humor. Bom dia, queridos. Tem gente que ainda não se converteu disso não. Dizem que se converteram a Jesus, mas ainda são sem educação, ainda são grossos, ainda são mal-humorados, azedos, povo estranho, esquisito, sabe? Que diz que é crente, mas ainda não se converteram disso aí não. Por exemplo, tem gente que não pede licença. Não é básico isso? É básico, não é? Mas tem gente que não pede licença. É mal educado. Tem gente que não pede desculpa. Não é básico isso, irmãos? Eu não estou nem falando de gente que é crente. Até gente que não é crente pede desculpas. Eu estou falando de gente que é crente, aliás. Tem gente que não pede desculpa. E eu não estou nem falando de perdão, tá? É outra história. Porque desculpa é uma coisa, perdão é outra coisa. Mas tem gente que não pede licença, tem gente que não pede desculpa, tem gente que nem diz muito obrigado. Aí, tem gente que não pede por favor. Parece que você tem a obrigação de fazer as coisas porque vai saber o porquê. Mas tem gente que é deselegante mesmo, não é? Tem gente que não diz assim, ó, muito obrigado. Muito obrigado pelo copo d'água. Muito obrigado pela gentileza. Tem gente que fala com você com palavras duras. Conhece alguém assim ou não? Que o dia dela é só para falar com palavra dura, com grosseria, palavras sem tempero. Sabe palavras sem tempero? Que a pessoa fala, mas não parece que é crente que está falando. E eu arrisco em dizer que não é crente mesmo não. Por quê? Porque Jesus, quando fala, ele fala com palavra doce, e os seus seguidores devem fazer o mesmo. Em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, lá diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal para sabermos responder a todos aqueles que nos perguntam alguma coisa. Não é verdade? Aí, tem gente falando aqui, ó, tem gente que não cumprimenta ninguém, nem sorri, é muito fechado. É verdade. E olha que eu vou falar uma coisa, com todo o amor que eu tenho a Campo Grande, mas o lugar de gente estranha. Você dá bom dia, a pessoa não responde não. Rapaz, você dá bom dia, a pessoa responde, o que tem de bom? E se responder? Tem cristão que não cumprimenta as pessoas na igreja, olha aí. Você tá sabendo, né, crente? Então tá bom, então tá bom. O que mais que existe, gente? Ó, tem gente que só vive de mal com a vida, com todo mundo, mal com todo mundo, mal com a igreja, tá de mal com o universo, tá de mal com Deus. Tudo é motivo para ficar chateado, mal-humorado, é aquela coisa ranzinza, azeda, sem graça, sem sal. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer com a gente. Às vezes é uma noite mal dormida, não é? Misericórdia, Massuda, me ajuda, me ajuda. Às vezes é uma noite mal dormida, às vezes é um medicamento que a gente toma que abala um pouco os hormônios. Às vezes é um problema hormonal, tanto no homem, muito mais na mulher, que tem bastante problema hormonal. Às vezes é TPM, a Lívia está lembrando aqui. Às vezes é TPM, a mulher está lá, está virada no giraia, você tem que ficar longe, senão vai cair um meteoro na sua cabeça. Às vezes, mas eu estou falando que é às vezes, eu não estou falando que é todo dia, crente. Tem crente, entre aspas, que é todo dia que está de mal com o mundo, está de mal com o universo, está de mal com a vida, está de mal com o cachorro, está de mal com o esposo, está de mal com a esposa, está virado na peste, rapaz. Tem gente que é complicado. E aí você olha assim e diz, meu Jesus Cristo, é crente mesmo? Misericórdia. Tá falando de Brasília. Gente estranha é aqui em Brasília. Eu sou de São Paulo e já moro aqui há 16 anos e não me acostumei. Mas irmãos, tem gente estranha no Brasil todo. Por quê? Porque ainda não conheceram a mansidão que está em Cristo Jesus.
Por isso que o tema dessa madrugada é: em Cristo a gentileza gera herança. Porque quem está em Cristo é manso, é suave, é gentil. Por quê? Porque quem carrega Jesus carrega a gentileza dele próprio, da sua essência. E quem carrega Jesus carrega esse poder de não ser azedo, mas de ser doce. Não esse poder de ser amargo, de ser mal-humorado, mas de ser alegre, feliz, simpático, gentil, educado, manso, suave. Eu estou falando isso com vocês aqui agora e está me vindo na cabeça pessoas que eu cumprimento na igreja e não me respondem. Pastor, sério? Não responde o pastor? Responde não. Aí eu não, como diz lá no Nordeste, o caba vai endoidar, eu não vou nem me preocupar, não responde, é problema deles, né? Mas eu faço a minha parte de ser gentil. Tem gente que fala assim: ah, não respondeu não, nunca mais eu falo com ele. Irmãos, eu digo para você, eu falo. Porque um dia o Espírito Santo vai quebrar esse azedume e a pessoa vai responder. Até eu poder dar um abraço nessa pessoa, bem arrochado, dizer assim: Jesus te ama, meu cabra. Jesus te ama, abençoada. É assim que a gente quebra esse azedume, em nome de Jesus. Mas vamos aqui prosseguir. Mas o texto: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O texto diz que muito abençoado, né? Bem-aventurado é aquele que é gentil, suave e manso. Então a mansidão, ela aqui não é somente um sinônimo de pessoas que desistiram de brigar uma vez. Começaram a discutir, começou aquele bafafá, aquela briga lá, agora eu vou puxar a faca e vou para cima da pessoa. Então eu sou manso, não vou mais brigar não, eu sou manso. Isso também tem essa conotação, com certeza. Mas não é só sinônimo de alguém que desistiu de uma briga. Isso, essa frase me veio também, irmã. Gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Palavras doces geram palavras doces. É isso mesmo. Então, mansidão não é somente sinônimo de uma pessoa que estava querendo brigar e desistiu. Mansidão é sinônimo de alguém que crê que tudo que está acontecendo é porque vem de uma direção de Deus. É deixar o Senhor guiar a nossa vida, mesmo sofrendo se for preciso. Então mansidão, ele traz consigo aqui, essa palavra traz consigo a ideia de que a adversidade que o crente passa é porque vem de uma vontade divina para nós exercermos aquilo que o Espírito já nos deu, que é essa gentileza, que é essa suavidade, que é essa mansidão, que é essa humildade em Deus. Lá no grego, essa palavra é prahus. E essa palavra ela aparece de forma primária, é como se ela realmente não tivesse sido falada ainda no Novo Testamento. E ela traz também umas outras conotações, aliás, umas outras versões ou passagens, inclusive no Antigo Testamento. Então, por exemplo, no Salmo 37:11, olha só o que diz o Salmo 37:11. Mas os mansos... Deixa eu dar um jeito nesse... Tá gelado esse bichão aqui. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Olha o que a pastora Cris está dizendo aqui, ó. O manso sabe que tudo que está no comando, e controle estão nas mãos de Deus. Então ele crê, entrega e descansa. Isso mesmo. Isso mesmo. É essa a ideia do manso aqui na Bíblia. Então os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Olha só que não é uma perspectiva só do Novo Testamento, não. Aquele que descansa em Deus, aquele que não responde com a mesma forma, aquele que respira antes de responder com a palavra amarga, aquele que desiste de uma briga para evitar confusão maior, aquele que é gentil
herdam a terra e terão alegria na abundância de paz. Olha o que diz também o Salmo 25, 9. Guia os humildes na justiça. O salmista está dizendo que Deus guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus não vai ensinar o caminho dele a quem não é gentil. Deus não vai ensinar o caminho dele a quem é grosso, a quem é azedo. E eu não estou falando que Deus não vai converter o coração do grosso, do azedo, do insensível, do insensato. Eu não estou falando que ele não vai converter. Na verdade, ele é especialista em converter gente assim. Eu era assim. Eu, pastor Romualdo, era assim. Jumento perdia para mim. O coice de jegue era aqui, meu filho. Aqui não tinha esse negócio não. E às vezes o velho homem vem virado na peste. Eu digo, opa. Jesus já fez uma obra na tua vida aí, varão. Então aguenta firme. Que a vontade às vezes é de fazer carreira e pular com os dois pés. Mas a gente respira e diz assim, não foi isso que o Espírito Santo me deu. O fruto do Espírito que está em mim é muito maior do que isso. Ele está me dando uma oportunidade de crescer. E o salmista no verso 9 do Salmo 25, diz que ele ensina aos mansos o seu caminho. Então ele está dando a oportunidade de aprendermos com a mansidão. Então a gente pode observar nesse texto de Mateus aqui, no capítulo 5, verso 5, alguns detalhes importantes. Vamos lá, que o Espírito Santo nos ajude a entender esses detalhes. Primeiro, Cristo garante que o modo como agimos com o próximo determina a herança. Glória a Deus por isso. A nossa herança, que vem do céu, é a herança celestial, ela não é uma herança material. Eu me lembro aqui do filho pródigo, quando cheio de rancor, cheio de pecado, chega para o pai e diz assim, me dá a minha herança que eu quero ir embora. Ele ali está matando o pai, né? No coração. A gente não ganha herança antes do pai falecer. A gente ganha a herança depois que os pais falecem. Então a nossa herança, ela não está baseada na morte do nosso pai, porque Deus não morre. Mas ela está baseada na ressurreição do filho, quando ele voltar, depois que ele voltar, porque ele já está ressurreto, ele já é ressurreto, ele vive, amém? Mas quando ele voltar, ele voltará junto com a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém é a nossa herança. Mas o texto promete que essa herança vem para os mansos. Essa herança, ela está reservada para os mansos. Então, Cristo garante que o modo como eu ajo com os meus irmãos, isso gera a minha herança. Cada vez mais eu fico convicto de que essa herança, ela também é minha. Porque a minha gentileza ao próximo, ela diz muito sobre quem eu sou em Cristo. E Cristo, ele garante que esse modo de agir com os irmãos, com os outros, com os inimigos, acaba gerando e determinando a herança. O próximo, o meu irmão, aquele que está perto de mim, ele precisa se sentir amado. Quem está próximo de mim precisa se sentir acolhido. Mas pastor, mesmo sendo azedo? Sim, mesmo sendo azedo, porque um dia tu era azedo também, crente. E a misericórdia de Deus foi sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então aquele que é azedo, não seja mais azedo. Seja doce, seja manso. E Jesus nos convida assim, né? Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Então, primeiro, Cristo garante que o modo como agimos com o próximo determina a herança. Segundo, Cristo promete a terra como herança. Que terra, pastor? Essa terra aqui? Essa terra caída? Essa terra pecaminosa? Essa terra passageira? Não. Novos céus e nova terra. Foi isso que João viu. Glória a Deus por isso. Vi descendo dos céus, novos céus e nova terra.
a nova Jerusalém, preparada antes mesmo da fundação do mundo. É essa terra que Cristo promete como herança. Amém? Digita amém aí se tu crê nisso, crente. Tu está esperando essa nova terra? Mar de cristal, ruas de ouro. Lá não vai precisar de luz, de sol, porque o Senhor Jesus já ilumina, Ele já é a própria luz. Não haverá noite, porque Ele já estará lá conosco, porque Ele é a nossa luz. Ele brilha, Ele já é o nosso dia. É essa terra que Cristo promete como herança a todos aqueles que são mansos. Então Cristo promete essa terra a todos nós. Isso é maravilhoso, isso aquece o nosso coração. Então não existe uma promessa de Deus, uma promessa melhor do que poder participar da Nova Jerusalém. Eu quero abrir esse texto aqui para aquecer o seu coração nessa madrugada de oração. Irmãos, não se aperreie com o horário não, viu? Se você está aqui hoje é porque Deus chamou você. Vamos lá. Apocalipse 21. Olha só que texto lindo. Apocalipse 21, verso 9. Olha só a terra que Jesus está falando, que está prometendo aos mansos aqui, ó. Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva. Eita glória! Ai, eu não vou conseguir ler não, eu vou chorar. Ai, Jesus! Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele vai mostrar a gente. Ah, Senhor. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí ele vai dizendo como essa cidade maravilhosa, irmãos, que coisa linda isso. Eu fico emocionado. Glória a Deus por isso. Então Cristo promete isso aqui, essa terra, como herança a todos aqueles que são mansos, que sabem ser gentis, que sabem ser suaves, que falam de forma gentil, que abraçam, que sorriem. É a esses que Cristo promete a terra como herança. Ô, minha irmã, Pastora Cris, é uma música muito bonita também, mas nós não temos tempo hoje. São tantas músicas que fazem alusão a isso, né? É muito bonita mesmo essa música. E 3, Cristo nos oferece nele a mansidão suficiente para termos o descanso para a alma. Porque essa mansidão não vem de você, crente. Essa mansidão não pode vir de um homem pecador, de um homem caído. Essa mansidão não pode vir de alguém que é limitado como você, como eu. Essa mansidão só pode vir do Espírito Santo, e é Ele quem nos dá essa condição de sermos mansos. Olha o que diz Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então vem do Espírito que já está em você esse fruto. Esse fruto já está em você. Então quando a gente age com o fruto do Espírito, nós estamos agindo não de nós mesmos, mas de Deus. Então Cristo nos oferece nele essa mansidão, que já é suficiente para termos o descanso para a alma. O que diz Mateus 11, 28, 30? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vocês o meu fardo que é suave e o meu jugo que é leve.
e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Então Jesus está trazendo aqui a possibilidade de nele termos essa mansidão, essa tranquilidade. Então, para encerrarmos, irmãos, ser manso é ter parte do caráter de Cristo em mim. Ser manso é ter a parte do caráter de Cristo em mim, porque o caráter de Cristo é completo. Mas parte do caráter de Cristo é ser manso. É agir com gentileza, com suavidade, com bondade, com humildade, sempre preferindo a honra aos outros e não a mim. Sempre pedindo licença, sempre dizendo muito obrigado, sempre dizendo, olha, tá tranquilo. Esses dias eu compartilhei um meme no meu Instagram, muito engraçadinho. E lá o bonequinho falava assim, olha, eu cheguei num nível da minha vida que eu não discuto mais com ninguém, não. Se a pessoa falar assim, olha, o refrigerante, ele faz muito bem para a saúde, muito mais do que água, e eu vou te provar, eu vou dizer, sério? Puxa vida, que legal. Pronto, acabou-se o meu estresse. Eu não quero mais me estressar. Se a pessoa falar que os drones que estão voando por aí são os gafanhotos do apocalipse, eu vou dizer, rapaz, é mesmo, hein? Rapaz, é verdade, ó. Eu também acredito nisso aí. Pronto, eu não vou discordar não, porque se a gente discorda, tem gente que começa a arrumar problema para nossa cabeça e a gente já tem tanto problema para resolver, na verdade. Então, eu não tô mais nem aí com discussão, sabe? E nós estamos vivendo numa época que qualquer discórdia, qualquer contraditório já é um motivo muito grande para uma briga. Hoje em dia o assunto é política, o assunto é religião, o assunto é tanta coisa, principalmente política, não é? O assunto hoje é Lula ou Bolsonaro, pronto. Você fala essas duas palavras, rapaz, o cara deixa de ser crente em 2 segundos. E aí ele começa a idolatrar pessoas, entende? Então, isso é muito perigoso para quem é crente, porque quem é crente é manso. Então, ser gentil é ter as atitudes de Jesus na minha vida. E em Cristo, como diz o tema da nossa mensagem hoje, a gentileza gera herança. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que Ele possa ter falado com você.